Seja muito bem-vindo ao curso Faço Parte. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para nós aprendermos juntos. Esse curso ele foi criado para auxiliar as pessoas em duas coisas. Primeiro, a entender e conhecer melhor a nossa comunidade da Melk, Palmitos, Caibi, Chapecó. E também para ajudar as pessoas a entenderem melhor a vontade de Deus para as suas vidas. Se você veio com essa intenção, muito bem-vindo. Esse curso foi feito pensando em você. De repente, você chegou nesse curso por curiosidade. Você simplesmente quer conhecer um pouquinho mais da nossa comunidade, entender um pouquinho mais da vida com Deus. Muito bem, que bom ter você aqui. E, aliás, se você tiver alguma dúvida, os nossos canais de comunicação estão sempre abertos e à sua disposição. Ou talvez você chegou a esse curso para fazer como parte do processo de integração aqui na nossa comunidade. Muito bem, só vou lembrar você que esses vídeos, eles são a etapa número 1 do nosso processo de integração. Logo depois que você terminar de assisti-los, nós pedimos que você entre em contato com o missionário ou com o líder da nossa comunidade para nós marcarmos uma conversa pessoal e logo depois nós vamos pedir para você preencher o nosso cadastro. Tá bom? Mas vamos lá. Nós vamos começar hoje com o encontro 1 com a seguinte questão. Quem nós somos? Para nós entendermos essa questão, é importante que você perceba que a pergunta central que tem nos norteado é: como é a comunidade que Deus quer que nós sejamos? Quando nós pensamos, planejamos a nossa comunidade, na nossa equipe de liderança, nós entendemos que o mais importante não era a comunidade que eu gostaria que nós fôssemos, nem a comunidade que as outras pessoas gostariam que nós fôssemos. O mais importante é a comunidade que Deus quer que nós sejamos. Então, o que nos guia neste encontro de hoje é uma busca pela vontade de Deus, por aquilo que Ele quer para a nossa comunidade. E para isso, não poderia ser diferente, nós vamos fazer um passeio muito legal, encantador pela Bíblia. É lá que nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida e também para a nossa comunidade cristã. Muito bem, é muito importante que você entenda a visão de mundo que a Bíblia nos apresenta. Se a gente for dar uma olhada lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que no capítulo 1 e no capítulo 2, o mundo foi criado por um Deus bom. A Bíblia ela não se atém muito a dizer como esse Deus cria o mundo, mas ela faz questão de nos dar a segurança de que esse mundo ele é muito mais do que o resultado de uma explosão que acontece por acaso. Ele foi desejado por Deus. Ele é uma obra-prima do Criador. E em Gênesis 1 em especial, nós vemos que sempre que Deus cria algo novo nesse mundo, ele logo depois, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que isso era muito bom. A Bíblia nos ensina que esse mundo que foi criado por um Deus bom, também era bom. O projeto original de vida de Deus era justamente um mundo bom, justo, em um perfeito estado de harmonia entre as pessoas e o seu Criador, entre as pessoas e os seus semelhantes e também com o restante da criação. Bom, nesse ponto você deve pensar comigo, alguma coisa deu errado, porque não é exatamente isso que a gente vive. O mundo que nós vivemos não é esse mundo perfeito e ideal que Deus planejou, que Deus projetou. O que aconteceu de errado? Bom, para a Bíblia, o que aconteceu de errado é que em um determinado período da nossa história, os nossos primeiros pais, os nossos antepassados, eles romperam o seu relacionamento com Deus, romperam o relacionamento com o seu Criador. Isso na Bíblia está retratado em Gênesis capítulo 3, na história do Adão e da Eva. Você vai lembrar que ali em Gênesis 3, eles comem de um fruto, eles estão no jardim do Éden e comem de um fruto chamado de o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente se pergunta, mas qual que é o problema deles comerem dessa fruta? Qual que era o erro nisso? O problema era que aquela fruta era um símbolo da relação entre os seres humanos
e Deus. Viver com Deus nunca foi uma obrigação, sempre foi uma opção. E quando os seres humanos comessem daquela fruta, com isso eles estariam demonstrando que eles estavam rompendo esse relacionamento com Deus. O que os nossos primeiros pais fizeram foi basicamente dizer para Deus: muito obrigado que tu nos desse a vida, muito obrigado que tu nos criaste, muito obrigado pela existência, mas Deus, nós queremos viver a vida que tu fizesse do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos guiar a nossa própria vida. Nós não queremos reconhecer a esse Deus como o rei desse mundo e seguir as leis e a vontade dele. Nós queremos fazer do nosso próprio jeito. É isso que nós vemos retratado em Gênesis 3, e se nós formos ver bem, é isso que nós também fazemos. Vivemos a nossa vida sem incluir aquele que a fez nela. Bom, a isso nós chamamos de pecado. Isso é uma coisa muito interessante. Porque normalmente, quando nós pensamos em pecado, nós pensamos em matar, roubar, machucar as pessoas, ser desonesto. E não está errado, tudo isso também é pecado. Mas quando a Bíblia apresenta pecado, em primeiro lugar, a Bíblia vai falar de um rompimento de relação com Deus. Pecado, em grande medida, é viver sem Deus. Todos os outros erros vêm daí. Então nós podemos dizer que a maior tragédia do mundo, o que desconfigurou o projeto original de vida de Deus, é justamente isso: o pecado, o rompimento de relação entre o ser humano e Deus. Bom, de acordo com a Bíblia, esse rompimento teve seríssimas consequências. Foi sentido no mundo. Isso, inclusive, é retratado logo em seguida à queda no Jardim do Éden, né? Quando o Adão e a Eva saem do jardim, já acontece o primeiro homicídio dentro de uma família, no Caim e Abel. Bom, depois a narrativa bíblica ela vai contando e vai nos mostrando o quanto o pecado foi trágico na nossa história. A gente passa pelo dilúvio e depois, em Gênesis 11, inclusive, nós chegamos na Torre de Babel. A Torre de Babel, ela é quando as pessoas, os diversos povos se reúnem numa localidade, constroem uma grande torre, porque eles queriam fazer o seu nome grande, queriam ser grandes sem Deus. A gente percebe que essa postura do pecado, ela atingiu todos os seres humanos. E Deus, percebendo o quanto isso era perigoso e o quanto isso era maligno, ele confunde as línguas daquelas pessoas para que elas se espalhem. Mas o que a gente pode perceber aqui é algo muito importante, que um teólogo chamado Gerhard von Rado vai nos ajudar a perceber. Os primeiros capítulos de Gênesis apresentam o pecado de maneira crescente. Caim, Abel, dilúvio e Torre de Babel. No momento que o leitor atento se pergunta se a paciência de Deus finalmente se esgotou, surge a narrativa de Abraão. Bom, o que esse teólogo está querendo dizer é o seguinte: se nós tivéssemos a oportunidade de ler Gênesis pela primeira vez, sem ter a menor ideia do que aconteceria depois, nós teríamos realmente a nítida sensação de que o pecado ele vai crescendo cada vez mais e destruindo, esmigalhando cada vez mais o bom projeto de Deus. Quando a gente chega em Gênesis 11, a nossa sensação é: pronto, depois dessa, Deus desiste de nós. Mas aí surge a história do Abraão. E com a história do Abraão surge um novo capítulo na história da humanidade que tem tudo a ver com você e comigo. Queria convidar você a fazer essa leitura junto comigo. Vamos lá. Gênesis 11, a partir do versículo 31. Terá tomou seu filho Abrão, naquela época ainda se chamava Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem.
Bom, primeira coisa que a gente percebe aqui é que Deus chama o Abraão para construir uma história. Mas por que será que Deus chama o Abraão? Será que o Abraão, ele era uma pessoa extraordinariamente corajosa? Será que ele tinha uma fé acima do comum? Será que ele tinha um grande coração? Por que Deus chama justamente o Abraão dentre tantas pessoas que existiam? Bom, a resposta encontra-se no texto. Você percebeu que nós encontramos no texto o seguinte: e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Não sei se você sabia, mas Caldeu é um outro nome que a Bíblia usa para falar das pessoas que moravam na região da Babilônia. O Abraão, junto com a sua família, está saindo da região da Babilônia, justamente logo depois, onde a Bíblia falou que as pessoas daquela região estavam se dispersando. O que nos leva a entender que o Abraão, junto com a sua família, era uma de todas aquelas famílias que estavam lá querendo viver sem Deus. O Abraão, entenda, ele não tinha nada de especial ou de extraordinário. Ele era uma entre todas aquelas pessoas que estavam rejeitando o seu Criador. O Abraão não é escolhido porque ele era extraordinariamente bondoso. O Abraão é escolhido porque Deus é bondoso. O Abraão não foi escolhido porque ele tem um coração enorme. Não, ele foi escolhido porque Deus tem um coração enorme. Deus escolheu o Abraão por graça. E você vai ver essa palavra aparecendo várias vezes na Bíblia. Quando a Bíblia fala de graça, ela sempre quer dizer uma coisa: algo que nós não merecemos. Normalmente falando do amor de Deus. E a gente pode dizer aqui que o Abraão foi chamado por Deus por graça. Porque Deus o amava sem ele merecer. E Deus o escolheu para construir uma nova história. Bom, talvez podemos aqui também dizer que a mesma coisa acontece com a gente. Por que Deus nos chama a viver com Ele? Não é porque nós temos um currículo nota 10, somos pessoas extraordinárias, melhores do que as outras. Não, Deus nos chama a viver com Ele por graça. Pelo amor que Ele tem por nós, pela bondade e pela misericórdia que Ele tem por nós, que nós não merecemos. Mas a gente pode aprender mais desse texto. Logo depois nós vemos o que Deus fala para Abraão. Ele diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olha só, se Deus dissesse isso para você, você não ia gostar bastante? São promessas muito legais aqui, né? Imagina que Deus diz isso para você, olha só, vou fazer o seu nome famoso, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção. Se alguém te abençoar, essa pessoa vai ser abençoada também. Se alguém te amaldiçoar, essa pessoa que vai ser amaldiçoada. É muito bom isso aqui. Com isso nós entendemos que para o Abraão viver com Deus é um privilégio. Ele poderia agora viver aquele projeto original de Deus, poderia viver aquela ideia que Deus teve de construir a vida. Olha que coisa especial. Para nós hoje da mesma forma, viver com Deus é um grande privilégio. Eu tenho sentido isso na minha vida. Nos momentos de indecisão, eu tenho alguém que me guia. Nos momentos de dificuldade, eu tenho alguém que me fortalece e conforta. Nos momentos de desânimo, eu tenho alguém que me traz esperança. Viver com Deus, para mim, é a melhor coisa que existe na minha vida. E eu tenho certeza que se você vive com Deus já há um bom tempo, você já deve ter experimentado isso. E se não, eu te convido a experimentar. É maravilhoso. Viver com Deus, sem dúvida, para nós ainda hoje, é um privilégio. Mas veja que aqui tem uma coisa muito interessante. Jorge, você está querendo me dizer que diante de todas aquelas famílias que estavam lá na Torre de Babel, Deus escolhe uma pessoa em especial para viver junto com Ele e experimentar o privilégio, os benefícios da salvação? É, isso mesmo. A pergunta então que deve ficar no seu coração e no meu é, tá bom, mas e as outras famílias?
Deus se esqueceu dos outros que saíram de lá, se dispersaram pelo mundo, sem conhecer esse Criador? Não. Deus não se esqueceu delas em momento algum. Veja como esse texto aqui continua. E por meio de você, Deus falando para Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Depois que nós lemos tudo isso de Gênesis 1 a 11, falando de como esse mundo foi quebrado pelo pecado, nós vemos que aqui Deus está convidando o Abraão não só para viver junto com ele, mas muito mais. Deus está convidando o Abraão para ser parte do projeto de restauração do mundo. E aqui a gente tem uma virada muito significativa. Desde o momento da queda do ser humano, em Gênesis 3, até esse momento em Gênesis 11, Deus age praticamente sozinho. Veja, quando Adão e Eva saem do jardim do Éden, quem que providencia roupas para eles? Deus. Quando Caim estava planejando assassinar o seu irmão, quem é que vai conversar com ele? É Deus. Quem é que conversa com Caim depois de novo? É Deus. Quem é que promove o dilúvio numa tentativa de reiniciar e salvar a criação? É Deus. Quem é que confunde as línguas e dispersa o projeto maligno da Torre de Babel? É Deus. Mas aqui Deus está chamando uma pessoa, não só para experimentar como é bom viver com Ele, mas para ser parte do projeto de restauração do mundo. Deixa eu te explicar isso com um exemplo. Imaginem aqui que os meus filhos jogaram bola dentro de casa, eles não seguiram a nossa lei de não fazer isso e acabaram quebrando um vaso. O que eu deveria fazer? Deveria jogar o vaso fora e pronto. Deveria colar o vaso sozinho e colocar ele no lugar. Ou eu deveria chamar os meus filhos para perto e nós juntos consertarmos esse vaso. Mesmo que às vezes, talvez eles mais atrapalhem que ajudem, talvez seria mais fácil fazer sozinho de uma vez, mas não seria muito melhor, muito mais didático eu chamar aqueles que destruíram para fazer parte da reconstrução? É isso que Deus está fazendo. Ele está nos chamando para fazer parte. Esse projeto de restauração do mundo que Deus começou no exato momento em que nós o quebramos, nós chamamos de missão de Deus. E todos nós, absolutamente todos, que fomos chamados por Deus, fomos chamados com o propósito de fazer parte disso. Por isso que nós encontramos em Gênesis 18 o seguinte: porque eu o escolhi a fim de que, ou seja, quando Deus nos escolhe, existe um propósito, fazer parte da sua missão, da sua obra de salvação e restauração. Disso, nós podemos entender o seguinte: salvação não é apenas um privilégio, ela também é uma responsabilidade. Isso é muito importante que você entenda. E como nós vivemos essa responsabilidade na nossa vida? O privilégio, de repente, a gente conhece, é a paz que a gente sente quando está com Deus, né? Mas como a gente vive essa dimensão da responsabilidade? Em 2 pontos principais. Primeiro, quando nós entendemos que nós possuímos um papel na história, fazendo parte da missão de restauração do mundo. Ou seja, quando nós entendemos, assim como Abraão, que nós também fazemos parte desse projeto de Deus, algo extraordinariamente importante. Fique imaginando se de repente o presidente de uma nação te chama para fazer um trabalho que vai beneficiar o mundo inteiro. Eu imagino que você se sentiria honrado, eu imagino que você colocaria esse projeto no topo das suas prioridades, porque é algo muito importante. Mas o que nós estamos falando aqui que não é um presidente, é Deus, o próprio Deus te chamando. E não é algo que vai beneficiar simplesmente o mundo, Ele está te chamando a fazer parte da reconstrução do maior problema do mundo, que se chama pecado. Todo mundo que se dispõe a ser um seguidor de Jesus precisa se ver como um agente nessa história, precisa entender que tem um papel nessa história e que esse papel é a prioridade número 1 da nossa vida. Segunda coisa, nós precisamos enxergar que os nossos recursos humanos, financeiros, os nossos contatos, a nossa influência, tudo isso
é um presente de Deus. De alguma maneira, tudo isso foi Deus quem nos deu. Só que nós usamos todos esses presentes para a nossa própria satisfação, para o nosso próprio trabalho, para construir a nossa carreira, para ir atrás do sucesso, para fazer dinheiro. E tudo bem, a gente também pode usar para isso. Mas nós precisamos entender que toda essa riqueza de vida que Deus nos deu, Ele nos deu em primeiro lugar para que nós usemos em benefício da missão dEle. Ou seja, todos os seguidores de Jesus precisam enxergar seus recursos humanos, financeiros, contatos, como presentes de Deus para serem usados para transformar vidas. Se nós, como seguidores de Jesus, conseguimos entender isso e conseguimos viver e praticar isso, nós estamos assumindo o nosso papel, a nossa responsabilidade. E aqui eu queria terminar este nosso encontro com uma pergunta para você. Diante dessas duas faces da nossa vida de fé, privilégio e responsabilidade, você tem conseguido equilibrar bem esses dois lados? Você tem conseguido viver o privilégio da salvação? Você tem conseguido experimentar a presença de Deus na sua vida, te fortalecendo e te consolando? E a outra pergunta é, você tem também assumido a sua responsabilidade? Você tem colocado a missão de Deus, o motivo por aquilo que Ele te chamou, como uma prioridade na sua vida, e você tem engajado toda a tua riqueza de vida nisso? Quem sabe, vale a pena investir um tempo refletindo nisso.